Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa série de vídeos eu vou te ensinar o que é necessário para você se tornar independente na produção de mapas e realizar outras operações de geoprocessamento usando o software livre QGIS. Isso é um grande diferencial para suas atividades acadêmicas e profissionais, independente de em que fase de sua carreira você está. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, e eu também acharia isso, se eu mesmo tivesse alcançado esse objetivo e tivesse visto muitos dos meus alunos também conseguirem. Alunos como a Valkyria Garski, que é da área de administração de empresas, mas que em apenas 2 dias, utilizando o nosso método, conseguiu se tornar independente na produção de mapas e atingir os resultados como este que ela vai comentar. Meu nome é Valkyria Garski, eu sou administradora de empresas e consultora na área de marketing e vendas. Eu utilizo o geoprocessamento para fazer mapeamento para os meus clientes, cruzamento de dados de vendas das equipes, mostrar onde que estão as melhores e as piores performances. E já tinha tentado usar a ferramenta do QGIS sozinha, mas tive bastante dificuldade. O curso foi ótimo, tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas e tenho certeza que agora eu vou conseguir manusear bem a ferramenta a partir daqui. Então agradeço pela didática, pelo material muito bom e recomendo. Mas eu preciso te contar que apesar de hoje eu conseguir esses resultados, nem sempre foi assim. Assim como você, eu tinha muita dificuldade em produzir meus próprios mapas, entender os conceitos técnicos envolvidos, bem como saber até como iniciar um projeto no software de SIG que eu estava utilizando. Deixa eu te contar mais detalhes sobre isso. Eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba. Eu nasci em 1988. Quando eu era criança, eu sempre me interessei muito por mapas. Para você ter uma ideia, em vez de ficar desenhando os bonecos dos personagens dos desenhos animados, de super-heróis, por exemplo, eu ficava fazendo mapa. Ficava fazendo mapa dos cômodos da minha casa, bem como de como eu imaginava o mundo em minha volta. Bom, o tempo passou e eu entrei no curso de graduação que tinha tudo a ver com mapas. Na semana que eu fiz 17 anos, eu iniciei o curso superior em geoprocessamento no IFPB. Mas quando entrei no curso, eu acabei descobrindo que fazer um simples mapa não era tão simples assim como quando eu era criança. Eu descobri que envolvia certos conceitos que naquele momento pareciam complexos demais. Provavelmente você já passou por isso, ou até quem sabe ainda passa. Por exemplo, você entende realmente o que é um dado? Sabe a diferença entre o SAD69, WGS84, CIRS 2000 e sabe quando deve utilizar cada um deles? Você compreende bem a diferença entre os diferentes tipos de sistema de coordenadas? Sabe o que é uma zona ou fuso UTM? Sabe o que significa, por exemplo, uma escala ser dita grande ou pequena e quando elas são aplicáveis em determinados projetos? Tudo isso parecia confuso e complexo demais naquela situação. Esses assuntos causavam muita confusão na minha mente. E olha que quando eu entrei na universidade, pouco depois já começaram a aparecer algumas oportunidades para eu produzir mapas. Só que como eu não conhecia bem a fundo esses conceitos, eu acabava ficando frustrado, pois eu não conseguia elaborar um produto de qualidade. E assim acabava negando certas atividades, certos trabalhos que poderiam até me render algum dinheiro. Agora, eu quero mostrar para você, lá no meu computador, algumas explicações sobre por que é importante você saber o método correto para se tornar independente em produzir mapas. E claro, vamos ver alguns conceitos fundamentais que vão te ajudar nisso. Muito bem, vamos começar agora a nossa explicação sobre o que é necessário para alguém se tornar independente na produção de mapas e na realização de outras atividades do geoprocessamento, inclusive utilizando softwares livres. Mas antes, como talvez você ainda não me conheça, deixa eu falar brevemente um pouco sobre o meu trabalho. Como eu já disse, eu sou Anderson Medeiros. Embora de início eu tive muita dificuldade com os conceitos de geoprocessamento, de lá para cá, nesses 12 anos nos quais eu tenho tido frequente contato com as geotecnologias, eu aprendi o caminho para poder realmente me tornar independente nas minhas atividades de geoprocessamento. Talvez você já conheça o nosso blog, o andersonmedeiros.com. Este blog foi criado no dia 30 de janeiro de 2008, ou seja, estamos completando 9 anos no ar. Atualmente,
nós temos quase 1.000 artigos publicados e temos uma média diária de 4.000 acessos. Nosso objetivo sempre foi e continua sendo divulgar as geotecnologias, seus conceitos, ferramentas e aplicações. Atualmente, eu sou convidado frequentemente para realizar palestras em vários estados do Brasil. Já fomos a quase 20 estados, em cidades como São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Aracaju, em Sergipe, Belém do Pará, Teresina, no Piauí, Macapá, no Amapá, Recife, em Pernambuco, Brasília, Distrito Federal, entre vários outros locais. No ano passado, 2016, tive o privilégio de ficar entre os 3 finalistas do Prêmio de Profissional do Ano no setor de geoprocessamento. E mais recentemente, em maio de 2017, eu tive uma alegria ainda maior e pela qual sou muito grato. Eu fui o vencedor do Prêmio de Melhor Profissional do Ano no setor de geotecnologias. A premiação ocorreu durante o Mundo GeoConnect, um evento realizado em São Paulo. Bem, o vencedor dessa categoria, na área de geoinformação profissional do ano no setor, Anderson Medeiros, da ClickGeo. Sem dúvida, eu fiquei muito grato e feliz em receber esse reconhecimento pelo meu trabalho. E por isso, hoje é um prazer compartilhar com você uma parte do conhecimento que pude adquirir ao longo desses 12 anos, onde venho tendo contato com as geotecnologias. Então, nessa aula, nós vamos entender, inicialmente, o que é necessário para alguém se tornar independente na produção de mapas e geoprocessamento. Veremos também alguns dos conceitos fundamentais em cartografia especificamente e depois vamos explicar alguns conceitos importantes para quem quer começar a utilizar o software QGIS. E de verdade, eu quero que você saia desse workshop já desde essa aula com um conhecimento ainda mais profundo sobre as geotecnologias, sobre o uso do geoprocessamento com software livre, em especial sobre o uso do QGIS. E para isso, eu quero te dar algumas dicas sobre como você pode tirar um maior proveito do nosso workshop. A primeira delas, e a fundamental, é que eu quero que você se livre de 2 grandes vilões que impedem o nosso aprendizado de forma plena. Sabe que 2 vilões são esses? O primeiro desses 2 vilões se chama eu já sabia disso. E o segundo, isso é óbvio. Quando alguém pensa, eu já sei, ou então que algo é óbvio, a nossa mente, o nosso cérebro, cria como que um bloqueio imediato. E a pessoa nem presta mais atenção, como deveria, ao que a outra pessoa está dizendo. Então, vamos evitar esse pensamento. Isso eu já sei, isso é muito óbvio, pois isso pode impedir você de escutar alguma coisa que você não sabia e nem que é tão óbvio assim. Então, acompanhe essa explicação sem estar preso a esses 2 vilões. Combinado assim? Bom, então qual é o caminho para nós aprendermos de forma correta a trabalhar com geoprocessamento? Eu vou começar explicando para você qual é o caminho que você não deve seguir. Qual é o caminho errado e que, infelizmente, é o caminho que a maioria das pessoas fazem. Eu vou falar para você o caminho que você deve evitar ir, para que assim não venha a perder tempo e energia seguindo esse caminho se você quer realmente se tornar independente. Primeiro erro que as pessoas fazem é achar que dá para se tornar independente em geoprocessamento pesquisando em tutoriais avulsos na internet. É verdade que os tutoriais são de grande ajuda quando nós temos alguma dúvida sobre um procedimento específico em um software de SIG. No meu blog mesmo, há centenas de tutoriais, inclusive sobre o QGIS. Um dos artigos mais conhecidos se chama 100 tutoriais em português sobre o software QGIS. Entretanto, estudar apenas com base em tutoriais não é um bom caminho. E eu vou lhe explicar o motivo. Primeiro, estes diversos tutoriais, que realmente têm uma boa qualidade na maioria dos casos, eles estão espalhados de uma forma não conectada. Ou seja, eles não têm uma sequência de procedimento. Além disso, eles não destacam os conceitos. É muito comum de alguém que estuda apenas por meio de tutoriais esquecer da importância de conhecer bem a fundo os conceitos técnicos envolvidos, visto que o tutorial tem como objetivo ensinar uma determinada atividade, mas sem se preocupar
com a questão teórica, por assim dizer. Para ficar mais claro o que nós queremos dizer, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você encontra lá no meu blog ou em algum outro parceiro nosso um tutorial explicando como você pode mudar o datum de um arquivo shapefile, de um arquivo vetorial shapefile. E lá no exemplo, eu ensino como você pode converter do datum SAD69 para o Sirgas 2000. Talvez você reproduza aquele procedimento e consiga chegar ao resultado. Mas será que você entende por que foi necessário fazer essa conversão? Será que você compreende quais são as diferenças entre o SAD69 e o Sirgas 2000? Se eu não compreendo essa lacuna que existe entre o conceito e a prática, eu posso acabar não tendo o olhar crítico para avaliar a qualidade do produto que foi gerado. Então é importante que você sempre alie o conceito com a prática, algo que nem sempre os tutoriais têm como objetivo. Sendo assim, se torna um erro estudar apenas por meio de tutoriais espalhados na internet. Vamos dar um outro exemplo para destacar esse ponto? Veja só esse mapa. Uma pessoa tentou fazer o mapa utilizando o QGIS para fazer uma representação da espacialização do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para o estado da Paraíba. E ele percebeu que lá no QGIS tem um recurso que nós vamos aprender mais para frente no nosso workshop, onde você pode classificar as diversas feições de uma camada de acordo com os valores da sua tabela de atributos. Neste exemplo, ele gerou um mapa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e ele gerou utilizando a configuração padrão do programa, que é para intervalos iguais. Ele dividiu as classes em intervalos de acordo com as configurações padrão do software. Mas será que essa representação é a mais adequada para o Índice de Desenvolvimento Humano? Então, um usuário que ele não está simplesmente seguindo um procedimento mecânico, ele iria olhar para esse mapa e perceber que o Índice de Desenvolvimento Humano ele não é representado simplesmente por você pegar os valores que constam na sua amostra de dados e dividir em intervalos iguais. Há outros critérios. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano ele já é definido em 5 classes. E essas classes têm um intervalo definido. Não é simplesmente uma questão de usar intervalos iguais. Então, este mapa aqui não representaria da forma oficial, da forma correta, o Índice de Desenvolvimento Humano para o estado da Paraíba. Seria necessário reordenar esses intervalos para que assim se possa ter a interpretação verdadeira do que se está estudando. Bom, se não é o correto estudarmos através de tutoriais, pois isso pode tornar a pessoa um simples apertador de botão, então o que é fundamental para que eu possa me tornar independente na produção de mapas? Eu vou precisar seguir o caminho certo. E esse caminho certo, sem dúvida, envolve os conceitos. Não adianta querer fazer geoprocessamento de forma correta sem dominar os conceitos. Você até pode conseguir gerar um mapa sem saber os conceitos, mas a qualidade dele sempre vai ser duvidosa. E com certeza, se você está produzindo conteúdo acadêmico, ou mesmo se já é um profissional na sua área, você não quer ficar conhecido como alguém que produz produtos de baixa qualidade. Então, os conceitos são realmente fundamentais. Quais conceitos são esses? Eu vou citar aqui alguns dos principais deles. Dados geográficos, datum, sistema de coordenadas, projeções cartográficas, escala, códigos PSG e análise espacial. Estes são alguns dos conceitos mínimos que alguém precisa dominar para que realmente possa vir a trabalhar de forma correta com o geoprocessamento e na produção de mapas, consciente do que está fazendo e para que possa ter uma análise crítica do que está sendo desenvolvido. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês 4 destes conceitos para que nós possamos depois, quando formos para a parte prática, aplicarmos eles no software QGIS. Nestas nossas explicações, nós queremos simplificar ao máximo. Nós queremos descomplicar os conceitos que, em geral, confundem a mente das pessoas. Então, vamos iniciar pelo conceito de sistema de referência. Nesse caso aqui, um sistema de referência cartográfico. Quando nós estamos trabalhando com algum tipo de mapeamento,
estamos utilizando dados geográficos, nós vamos precisar atribuir a ele um sistema de referência. Esse sistema de referência, podemos dizer que ele é formado por duas componentes básicas. São elas o datum e o sistema de coordenadas. Então perceba, o nosso sistema, que é algo composto, ele é formado por duas informações que eu vou ter que fornecer: o datum e o sistema de coordenadas. Então perceba desde já que se alguém lhe pergunta o sistema de referência do seu dado ou do seu trabalho, não basta apenas você dizer que você está utilizando o sistema UTM, ou então o WGS84, SAD69 e assim por diante. Você precisa informar o datum e também o sistema de coordenadas que você está trabalhando. E se você estiver trabalhando com o sistema de coordenadas planas, o sistema UTM, você tem que informar também o fuso ou zone que você está trabalhando. Vamos explicar em mais detalhes isso daqui para frente, mas grave bem o ponto dessa questão, de que o sistema de referência espacial, o sistema de referência cartográfico, ele é definido em especial por esses dois componentes, o datum e o sistema de coordenadas. Mas o que é esse tal de datum que tanto se fala? Quando nós falamos em datum, nós estamos falando de um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra ao nível do mar. Os estudiosos, em especial os cartógrafos, sempre procuram um modelo de representação que aproxime-se melhor à superfície da Terra. Esse modelo é chamado de datum, e existem diversos destes modelos, cada um com as suas características, mas sempre visando uma representação mais precisa, um modelo matemático mais preciso para a superfície da Terra ser representada. E um detalhe curioso, que às vezes passa despercebido até na nossa expressão, é de que o plural de datum não é datums, mas sim data, D-A-T-A. Então, quando nós falamos em SAD69, WGS84, SIRGAS 2000, que foram tão mencionados nas partes anteriores desta aula, nós estamos falando de um conjunto de data, ou seja, o plural de datum. Aqui no Brasil, nas décadas recentes, foram adotados, em diferentes períodos, os seguintes data: Córrego Alegre, WGS84, na sequência o SAD69 e atualmente nós temos o SIRGAS 2000. Sobre essa questão, é importante você saber desde já que o datum oficial do Brasil é o SIRGAS 2000. Isso quer dizer que todo produto cartográfico, todo mapeamento que é gerado, ele deve ser produzido utilizando o datum SIRGAS 2000. Mas talvez você se pergunte o seguinte: mas por que eu vejo então algumas pessoas utilizando durante o processo de produção do trabalho outro datum, talvez o WGS84 ou o SAD69? Em geoprocessamento é muito comum nós trabalharmos com data diferente dependendo da aplicação, mas ao final do processo nós temos que gerar o nosso produto no datum SIRGAS 2000. É muito comum de você pegar dados que foram gerados em períodos anteriores, onde você vai encontrar ele utilizando o datum Córrego Alegre, ou WGS84, ou mesmo o SAD69, por exemplo. Mas, embora eles possam chegar até você neste formato, o seu produto final, você deve gerá-lo em SIRGAS 2000. Só para você ter uma ideia como isso gera muita confusão na mente das pessoas, certa vez eu estava dando aula para uma turma com mais de 20 pessoas. E eu perguntei a eles quem ali trabalha em campo utilizando um receptor GNSS, um aparelho de GPS, ou seja, faz operações para posicionamento por satélite. Todos eles levantaram a mão, mas aí eu perguntei se eles entendiam o que eram o WGS84, o SAD69, o SIRGAS 2000 e por que eles usavam um deles de forma específica no trabalho. Você acredita que todos na sala disseram que não tinham a noção do que estavam fazendo? Eles não sabiam a diferença entre eles, não sabiam que o SIRGAS 2000 era oficial. Eles simplesmente faziam já por anos o trabalho onde eles simplesmente colocavam o sistema desejado, onde eles colocavam o datum que eles tinham sido acostumados a utilizar. Em geral, utilizavam
o WGS84 como sendo uma verdade absoluta para todos os casos, o WGS84. E claro, eu estou comentando isso com vocês porque eles ficaram tão impressionados com essa necessidade de realmente entender o conceito, que quando eu perguntei se eles permitiam eu comentar essa situação com outras pessoas, todos prontamente disseram que poderia ser expresso para mostrar a seriedade que é, para mostrar como isso pode implicar em vários erros a longo prazo quando não se entende os conceitos de geoprocessamento. Agora, uma dúvida muito comum quando se fala em data é que muita gente pensa que o SIRGAS 2000 é igual ou até mesmo a mesma coisa que o WGS84. Mas note só, embora eles sejam muito parecidos do ponto de vista dos parâmetros que os concebem, eles não são idênticos. Muitas pessoas se enganam dizendo que utilizar o SIRGAS 2000 ou utilizar o WGS84 dá no mesmo, que não faz diferença alguma. Embora eles dois tenham muitas coisas em comum, a começar pelo fato de ambos serem data geocêntricos, ou seja, eles acabam tendo uma amplitude global, eles têm diferenças. O SIRGAS 2000, que é o datum oficial para o Brasil, oferece uma melhor representação para a região do mundo onde nós vivemos, a América do Sul. É como se fosse uma roupa feita sobre medida. Embora ambos sejam globais, possam ser utilizados para o mundo inteiro, para nós, na nossa região, ele oferece uma melhor representação, uma representação mais precisa do que acredita-se ser um modelo de representação da superfície da Terra ao nível do mar. Então, em resumo, o datum é um modelo matemático de representação da superfície da Terra ao nível do mar. O nosso datum oficial é o SIRGAS 2000. Os outros poderão ser utilizados dependendo da sua situação específica. Afinal, não existe receita de bolo. Mas, pela legislação, o produto cartográfico deve ser produzido utilizando o datum SIRGAS 2000. Nós falamos agora há pouco que o sistema de referência vai envolver o datum e o sistema de coordenadas. Então, o que é um sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas vai ser uma forma de nós indicarmos onde aquele dado, onde aquela entidade está localizada sobre a Terra. Você diz, em um sistema de coordenadas, qual o valor da localização dela em relação ao globo terrestre. Provavelmente você lembra que na época da escola você estudou sobre plano cartesiano, onde lá nós tínhamos o eixo X, o eixo Y, onde você marcava os pontos de acordo com as suas coordenadas. Dito de forma simples, as coordenadas que nós utilizamos nos mapeamentos seguem o mesmo conceito. Só que aqui nós vamos dar destaque a dois tipos mais usuais de coordenadas. Nós temos as coordenadas planas e as coordenadas geográficas. Qual é a diferença entre elas? As coordenadas planas, elas são expressas em unidades métricas, ou seja, você vai encontrar coordenadas que estão ali expressas em valores de metro. A unidade seria o metro. Já as coordenadas geográficas, você vai encontrá-las ou no formato de grau decimal, ou então no popular grau, minuto e segundo, representando aí as latitudes e longitudes. Então, o sistema de coordenadas planas expressa as coordenadas em unidades métricas. Já as coordenadas geográficas em um sistema de coordenadas com base em latitude e longitude de grau decimal ou grau, minuto e segundo. Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer explicação que está sendo dada nessa aula, fique à vontade para deixar o seu comentário abaixo desse vídeo e eu terei o prazer de fazer o máximo para tirar todas as dúvidas que forem publicadas. Vamos passar agora então para os códigos EPSG. Você já ouviu essa sigla? EPSG? Talvez você tenha escutado uma outra sigla correspondente, que é a sigla SRC, Sistema de Referência de Coordenadas ou Sistema de Referência Cartográfico, dependendo do programa que você esteja trabalhando. Quando nós falamos em códigos EPSG, nós estamos falando de um código que foi nomeado como EPSG por conta do Grupo Europeu de Pesquisas de Petróleo, que por isso teve a sigla EPSG. Este Grupo Europeu de Pesquisas,
ele catalogou diversas combinações possíveis para sistemas de referência cartográfica. De uma forma que, em vez de você ter que mencionar por extenso, que você está atualizando determinado datum e determinado sistema de coordenadas, e se for o caso, o fuso onde ele se encontra, você poderia mencionar apenas um código numérico, uma sequência de números que representa aquele sistema de referência. Então, por exemplo, em vez de você dizer que você está trabalhando utilizando o seu sistema com datum SIRGAS 2000 e o sistema de coordenadas planas UTM na zona 25 Sul, para o código EPSG, isso corresponde a 31.985. Isso aqui seria o código EPSG relacionado com aquele sistema que mencionamos. O SIRGAS 2000, sistema de coordenadas planas UTM, zona 25 Sul. Em vez de escrever tudo isso, nós representamos pelo código 31.985. Cada combinação tem um número diferente. Se você está trabalhando, por exemplo, com o sistema de coordenadas geográficas e está utilizando o datum SIRGAS 2000, já vai ser outro. Se você está trabalhando com o datum SAD69, por alguma razão, com o sistema de coordenadas planas na zona 22 Sul, você já vai utilizar também um outro código EPSG. Então, é importante nós sabermos lidar com esses códigos. Agora, como? Será que nós vamos precisar decorar? Não é necessário. Para isso, nós estamos disponibilizando para vocês um material que é a lista de códigos EPSG mais utilizados no Brasil. Abaixo desse vídeo, você vai encontrar um botão onde você vai poder clicar e baixar um PDF, onde nele você vai encontrar alguns recursos que estamos fornecendo para vocês. Entre eles, um material com a lista de códigos EPSG mais utilizados no Brasil. Eu vou explicar brevemente para você sobre como funciona essa tabela dos códigos EPSG que nós estamos fornecendo para vocês. Aqui você vai encontrar um mapa do Brasil dividido pelos diferentes fusos UTM. O sistema UTM divide o mundo em zonas ou fusos. No caso, no Brasil, nós temos 8 fusos diferentes. Então, para você saber qual código você vai utilizar para o seu projeto específico, você pode realizar a seguinte consulta nessa tabela que estamos disponibilizando. Primeiro, você tem que saber qual é a sua área de interesse a ser mapeada. Vamos imaginar que a sua área de interesse é uma cidade de Santa Catarina. Olhando aqui no mapa, você consegue perceber que o estado de Santa Catarina ele é um dos poucos que está inserido totalmente em um único fuso. Neste caso aqui, o fuso 22 Sul. Então, como a sua área de interesse está inserida em um único fuso, você vai poder optar entre utilizar um sistema de coordenadas planas e um sistema de coordenadas geográficas. Se para você vai ser importante nesse mapeamento você realizar operações métricas como medições de áreas, distâncias e assim por diante, é mais simples o processo quando você utiliza um sistema de coordenadas planas. Nessa nossa tabela, as 4 primeiras linhas estão se referindo ao sistema de coordenadas geográficas, ou seja, aquela que é expressa em grau, minuto, segundo ou então em grau decimal. Todas as demais se referem a sistema de coordenadas planas para diferentes data, ou seja, você vai encontrar aqui o datum Córrego Alegre, o SAD69, o SIRGAS 2000 e o WGS84, que são os que já foram utilizados no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, se você vai utilizar um sistema de coordenadas planas para representar o mapeamento para alguma cidade do estado de Santa Catarina, você tem que ver que datum você irá utilizar. Se você vai utilizar o datum SIRGAS 2000, você procura na lista SIRGAS 2000. Nós temos aqui vários códigos correspondentes a SIRGAS 2000. Mas qual é a zona onde Santa Catarina está localizada? A zona 22 Sul. Então nós vamos procurar aqui na lista a zona 22 Sul. Então localizamos SIRGAS 2000, zona UTM 22 Sul. Qual é o código EPSG correspondente a ele? 31.982. Mas e se você quer fazer um mapeamento de uma área que pega mais de um fuso? Vamos imaginar o estado da Paraíba, onde eu moro. A Paraíba está localizada
em mais de um fuso, o fuso 25 e o fuso 24. Sendo assim, não é recomendado, a um primeiro momento, que nós utilizemos um sistema de coordenadas planas, visto que ultrapassa mais de um fuso. Então, seria mais adequado eu fazer um mapeamento utilizando um sistema de coordenadas geográfico. Se eu olhar aqui no meu quadro, qual é o código que corresponde ao datum SIGAS 2000 para um sistema de coordenadas geográficas, eu vou ver que o meu código é 4674. Conseguiu entender como é o funcionamento dessa tabela de consultas? Na nossa aula prática sobre o uso do QGIS, nós vamos ver como no próprio QGIS você consegue saber se o seu dado está inserido em um único fuso ou mais de um. Mas qualquer dúvida sobre o uso dessa tabela, por favor, deixe nos comentários desse vídeo que nós teremos prazer em responder também. Então nós já entendemos o que é datum, sistema de referência, sistema de coordenadas e agora entendemos o importante conceito dos códigos EPSG. Mas e os outros conceitos? Se você está inscrito no nosso workshop, você deve ter recebido por e-mail 4 materiais de aquecimento que trataram de questões conceituais. Num primeiro, nós falamos sobre 3 coisas que você precisa saber sobre dados geográficos. No segundo, nós apresentamos conceitos importantes sobre escala. No terceiro, o nosso assunto foi o formato de dados geográficos, conhecido como shapefile. Nós explicamos ali 5 coisas que você precisa saber sobre esse formato. E por último, nós explicamos algumas questões conceituais relacionadas com o software QGIS. Se você não localizou estes materiais no seu e-mail, mais uma vez você é convidado a clicar no botão que está abaixo desse vídeo. No PDF que você vai baixar, logo no início dele, você vai encontrar os links para baixar de forma direta esses arquivos para o seu computador. Recomendo que você faça o download deles o mais breve possível, pois esses conteúdos também só vão ficar disponíveis durante o nosso workshop de geoprocessamento com software livre. Vamos então falar agora sobre o QGIS. O software QGIS, ele nasceu no ano de 2002. Então já são aí cerca de 15 anos de desenvolvimento do software QGIS. Agora é importante nós entendermos o que o software QGIS não é, pois isso também gera muita confusão na mente das pessoas. O QGIS, ele não é um banco de dados. Eu já recebi muitos e-mails de pessoas que perguntam se o QGIS tem dados sobre hidrografia, sobre ferrovias, sobre localização de aeroportos e assim por diante. Então lembre que o QGIS não é um banco de dados. Ele não traz dentro dele todos os dados necessários para qualquer mapeamento. Então o QGIS não é um banco de dados. Além disso, o QGIS também não tem mapas prontos nele. É muito comum também eu ver pessoas mandarem mensagens para mim ou então publicar em algum fórum perguntando se no QGIS tem determinado mapa pronto. Mas o QGIS ele também não tem uma coleção de mapas previamente preparada. E por fim, é importante sabermos que o QGIS também não é a mesma coisa que o ArcGIS. É uma dúvida comum. Eu já recebi também diversas mensagens onde as pessoas acham que o QGIS é a mesma coisa que o ArcGIS e não entendem bem a diferença. No caso do QGIS, ele é um software de geoprocessamento, ou seja, é um software que possui recursos não apenas para a geração de mapas. Veja, o mapa não é pronto, você vai gerar o mapa, bem como possui recursos para análise espacial. Você consegue perceber se há determinado padrão de distribuição espacial ao estudar um determinado fenômeno. O QGIS ele é um software livre, também chamado de open source. O que isso quer dizer? O QGIS é um software livre, vai bem além do fato dele ser um software gratuito. O QGIS ser um software livre envolve você ter liberdade para executar o programa, ou seja, utilizar os seus recursos, bem como estudar como ele funciona, ou seja, se você tem conhecimento em linguagem de programação, você vai poder acessar o código-fonte do QGIS para poder estudar como cada linha daquela contribui para o funcionamento do QGIS. O QGIS é um software livre, também significa que você terá liberdade para modificar o programa. Tendo conhecimento da linguagem de programação utilizada na construção do QGIS, você poderá criar novas funcionalidades, corrigir alguma falha que você descubra, enfim, fazer qualquer modificação
para que o QGIS se torne ainda melhor, se assim você tiver interesse. E por fim, você tem a liberdade de distribuir o software. Você pode passar para os seus parceiros sem nenhum problema. Nesse caso, aplica-se a situação dele ser um software gratuito. Você pode usar ele em seus trabalhos, você pode usar ele para gerar o seu mapeamento da sua consultoria e assim por diante. O QGIS ele é livre para distribuição, execução, estudo de como ele funciona, bem como a modificação. Algo que causa muitas dúvidas na mente de quem está querendo começar a utilizar o QGIS é sobre qual versão dele é melhor utilizar para as suas atividades, visto que ele possui diversas versões. Então é importante que se entenda que o QGIS ele possui duas linhas de desenvolvimento. Uma delas é chamada de versão de longa duração, que é conhecida pela sigla LTR. E você tem uma outra linha de desenvolvimento, que é a versão que traz as novidades. É uma série de versões que eles trazem as novidades que estão sendo preparadas para o programa. Como é que funciona esse tipo de recurso? Ou seja, essa versão com novidades é uma versão para testes. Ela não vai ser uma versão estável. O objetivo dela é que se testem as novidades para que se perceba o que pode ser consolidado para depois ser incluído em uma versão estável, de longa duração no QGIS. Dando exemplo com números de versões. No ano de 2015, em fevereiro de 2015, foi lançada a versão 2.8.0, ou seja, se iniciou a série 2.8 em fevereiro de 2015. Essa versão 2.8, naquela ocasião, em fevereiro de 2015, passou a ser a versão de longa duração, a versão estável. Por cerca de um ano, aquela versão ela somente recebia atualizações para correção de falhas. Então, durante o ano, nós tivemos a versão 2.8.1, 2.8.2, 3, 4 e assim por diante, chegando até a versão 2.8.9 ou até mais. Quando chegou no primeiro trimestre de 2016, foi lançada a nova versão de longa duração, que é a da série 2.14. Então nós sempre recomendamos que nos seus trabalhos você utilize a versão de longa duração, a versão LTR, que atualmente, no momento que estamos tendo o nosso workshop, é a versão 2.14. Já na versão com novidades, nos meses recentes nós tivemos a 2.16. Essa série, embora ela traga recursos novos, ferramentas bastante interessantes, elas são para teste. Não é para nós utilizarmos, elas não são recomendadas para ambiente de produção. Então, se você está utilizando um projeto corporativo, está realizando um trabalho comercial utilizando o QGIS, não recomendamos que você utilize essa versão com novidades, que atualmente é a versão 2.16 a 2.18, que são versões de avaliação. Mas sim, reforçamos que você utilize a versão de longa duração. E por fim, vamos entender os diferentes tipos de instalação do QGIS. Além de ter versões diferentes, a de longa duração e a versão de testes, o QGIS também tem dois tipos de instalação. A instalação básica e a instalação avançada, também chamada de completa. Quais são as diferenças entre elas? Primeiro, os instaladores são diferentes. O instalador da versão básica, que você baixa da internet, ele ocupa um volume muito maior do seu computador quando você baixa o instalador do que o instalador da versão avançada, que será feita em geral através da internet. Na versão básica, nós podemos instalar qualquer versão individualmente, baixando o instalador dela. No site do QGIS, você vai encontrar uma área onde você poderá baixar as versões anteriores do QGIS dos últimos anos. Então você pode simplesmente baixar esse instalador e fazer a instalação. Essa instalação básica, ela é simples, rápida e pode ser feita mesmo sem estar conectado à internet, desde que você já tenha o seu instalador. Ela é a instalação daquele tipo de avançar, concluir. Agora é importante lembrar que essa instalação ela não habilita todos os recursos que o QGIS tem a oferecer. Para o nosso workshop, essa instalação vai ser a suficiente para realizarmos os procedimentos que vamos estudar nas nossas aulas práticas. Abaixo desse vídeo você pode clicar no botão de download e você vai ter o material que inclui um tutorial de como instalar o QGIS.
de como baixar e instalar o QGIS usando a instalação básica. Falando agora da instalação pelo modo avançado, é importante lembrar que, em geral, ela tende a instalar a versão mais recente do programa. E é importante você estar atento, pois essa versão mais recente nem sempre é a versão de longa duração, pode ser a versão de testes. Então é bom você estar bastante atento quanto a isso. A instalação é mais complexa, exige um nível maior de conhecimento por parte de quem está fazendo a instalação. Ela demora, porque depende da conexão com a internet, e em geral pode levar até mesmo horas para concluir a instalação. Mas tem a vantagem de que ela vai habilitar diversos recursos extras para você utilizar o QGIS com ferramentas de processamento digital de imagens mais avançadas e assim por diante. Então, em resumo, a instalação básica ela é mais simples de ser realizada, porém ela não habilita todos os recursos do QGIS. A instalação avançada é mais complexa, mas você vai ter um maior leque de opções de utilização do software QGIS. Depois de entendermos esses conceitos que explicamos aqui, chegou a hora de partirmos para a prática. Mas esse vídeo já está ficando muito longo, então vamos ter aula prática no nosso próximo vídeo. Mas já para vocês se preparando para essa aula, baixe o tutorial que está disponível aqui embaixo do vídeo para que você possa aprender como instalar o software QGIS. Nós vamos ter uma aula bastante prática de utilização desse software. No próximo vídeo eu vou te mostrar como inicializar um projeto no QGIS, como carregar dados geográficos, mudar o estilo das cores do mapa e iniciar a produção de um mapa temático. Mas antes, eu queria te pedir um grande favor. Deixe nos comentários abaixo desse vídeo o que você achou dessa nossa primeira aula. Eu vou fazer o máximo para ler todos os comentários e se você tiver alguma dúvida, farei o possível para responder cada uma pessoalmente. Para mim é muito importante saber o que você achou dessa primeira parte do nosso workshop de geoprocessamento com software livre. Então é isso, pessoal, e eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá! Meu nome é Laís, eu sou engenheira florestal e essa semana eu participei do curso de geoprocessamento com QGIS. Participei do curso básico e avançado. O curso foi excelente, aprendi várias coisas que com certeza eu vou usar muito no meu dia a dia. O material didático foi muito bom. A didática do Anderson também é muito boa, ele torna as coisas bem fáceis. E o que eu mais gostei é o suporte que nós como alunos ainda vamos ter após o curso, que é onde surgem as principais dúvidas. Isso para mim foi excelente e eu super recomendo o curso. Eu sou o Márcio, sou biólogo de formação e eu estou aqui fazendo o curso pela ClickGel, um curso que está sendo extremamente importante para a minha formação acadêmica, para a minha formação profissional. O curso está sendo muito proveitoso, o curso envolve o QuantoGIS, bem como todas as questões conceituais da geotecnologia, sistema de informações geográficas, geoprocessamento, PostGRI, outras coisas mais. Recomendo o curso. Olá, eu sou a Aline, estou vindo de Boa Vista, Roraima, para fazer o curso do QGIS. Estamos com uma equipe de 11 pessoas buscando informações para a implantação do cadastro imobiliário em nosso município. Recomendo o curso. Meu nome é Bruno, sou de Brasília, sou administrador, eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E eu vim aqui até Porto Alegre participar do 4º encontro semanal de QGIS, junto com Anderson Medeiros. Quero sugerir a todos que venham participar, que não fiquem somente vinculados aos tutoriais, aos vídeos. Nós temos um bom clima na aula, temos profissionais realmente que são gabaritados e capacitados, que tem realmente assim, uma solidariedade com os alunos, que explica muito bem, com um material, uma apostila muito bem desenhada, bem detalhada, e você tem a oportunidade de aprender muito, não só com a ferramenta, mas também como unir tabelas, como fazer conversões de GPS, enfim, uma infinidade de funções e utilidades que eu tenho certeza que vai ser útil para vocês também. Estou muito feliz e satisfeito, um clima muito bom. E fica aí a dica para você, viu? Vale muito a pena o investimento, você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço e tudo de bom. Sou Tamares Brasileiro, arquiteta e urbanista da cidade de João Pessoa, e estou passando aqui para recomendar o curso de QGIS, tanto o básico quanto o avançado, do professor Anderson Medeiros, que realmente superou minhas expectativas. Olá, meu nome é Moacir, eu sou biólogo, gestor regional da EMAPE Mossoró, do Rio Grande do Norte, e participei do curso de geoprocessamento do QGIS e recomendo. O curso é excelente, os instrutores são muito bons, a aula bastante dinâmica e os conhecimentos foram excelentes.